Olá, meu nome é André Conte, eu sou editor aqui da Companhia das Letras. Eu cuido de literatura contemporânea, estrangeira e brasileira, né, livros de autores do nosso tempo, e também de quadrinhos, mas já fui editor do selo de clássicos, do selo Penguin e Companhia, no qual editei alguns textos bem clássicos da literatura mundial, entre eles o A Outra Volta do Parafuso, do americano Henry James, do qual a gente vai falar um pouco aqui. Bom, o Henry James foi um dos grandes escritores de língua inglesa do século XIX, né? Ele nasceu em 1843, nos Estados Unidos. Ele teve, uma educação europeia, né? Ele estudou na Inglaterra, ele estudou, se não me engano, na França, ele conheceu um pouco a cena literária europeia, né? Que era muito a cena literária do século XIX, então ele conheceu o Flaubert, ele conheceu o Turgenev, ele conviveu com escritores, né? Depois voltou aos Estados Unidos, onde se tornou um romancista, crítico, autor de livros de memórias, era um sujeito muito prolífico, com uma atuação muito intensa, ele escrevia em jornais, ele escrevia livros, ele participava de palestras, ele era uma figura da cultura, assim, da língua inglesa conhecidíssima. Depois ele se muda para Londres, uma cidade pela qual ele se apaixona, né? E uma cidade que o acolhe, ao ponto de pouco antes de morrer ele até ter ganhado uma cidadania inglesa e uma honra ao mérito daquelas. Então, mas ele é muito mais do que uma questão de fronteiras, na Inglaterra, Estados Unidos, os dois disputam muito para ver de quem que é o Henry James. Ele é um grande escritor da língua inglesa, assim, né, uma espécie de artífice da língua inglesa, um escritor que, como o Flaubert, né, do Madame Bovary, um escritor muito preciso. É difícil quando você lê um livro dele, é muito interessante você fazer um exercício, tentar tirar uma palavra, assim, né? Como os livros dele são muito bem montados e tem um ritmo muito certo. Então, é um dos grandes mestres mesmo da língua inglesa. E dentro da obra dele, né, que escreveu O Retrato de uma Senhora, Pelos Olhos de Maisie, que são livros um pouco sobre vida cotidiana, com dramas pessoais cotidianos, etc. Esse livro é um livro muito incomum dentro da obra dele, né? Que é A Outra Volta do Parafuso, né? Que na verdade o título tem uma coisa curiosa, que em inglês ele chama The Turn of the Screw, né? A virada do parafuso. Mas se você chamar esse livro de A Volta do Parafuso apenas, parece que o parafuso está voltando, né? Então esse é um pouco o trabalho do editor, numa editora, é resolver isso, né? Então o título clássico desse livro, em português, é A Outra Volta do Parafuso, para você ter ideia mesmo de que é um parafuso que está sendo girado e está rachado, e não o parafuso está voltando de viagem. E ele é um livro muito incomum dentro da obra do Henry James, porque ele é um livro de terror, né? Uma história de fantasmas. E às vezes você fala assim, um livro escrito no século XIX sobre fantasma, ninguém vai ter medo disso, né? Porque a gente está acostumado com coisa. Não, é um livro de terror assustador, extremamente tenso e cheio de cenas de suspense, assim. E na verdade a trama dele é muito simples, né? Um menino, o Miles, é expulso da escola, nunca sabe muito bem porquê, assim, a família recebe uma carta bem seca dizendo que ele foi expulso, alguma coisa ele aprontou, e ele vai para essa casa de campo onde ele vai ficar depois da expulsão, com uma governanta. Como a governanta é a mulher que cuida da casa, que enfim, que é uma espécie de babá dele também. E essa governanta está convencida de que há fantasmas nessa casa, que essa casa é mal assombrada. Fantasmas de antigos criados que teriam morrido em circunstâncias que eu não vou contar para não estragar, mas circunstâncias suspeitas. E então ela um pouco toma para si a missão de proteger esse menino, o Miles, desses fantasmas. E para quem já viu filmes de terror, está um pouco a origem do tipo de filme de terror que a gente vê até hoje. É um pouco aqui, sabe? Aquela aparição fantasmagórica que você vê e não vê, a porta que se fecha e você vai ver e não tem ninguém do outro lado, um rangir na escada. O Henry James vai criando uma tensão dentro dessa casa, no momento que você vê que você está eletrizado ali, que você, como o protagonista, você está muito tenso ali, é um livro muito suspense, muito forte. E ele tem uma sacada, né, que é óbvio que o Henry James não dava ponto sem nó, como se diz, que ele é contado ao redor de uma mesa, alguns amigos estão numa noite de Natal, se eu não me engano, um 25 de dezembro, estão contando histórias de terror, um para o outro, etc.
E aí um dos caras que está nessa mesa fala, olha, eu tenho essa história que chegou a mim aos 40 anos, mais ou menos, essa história é um segredo que eu nunca contei para ninguém, é narrado por uma terceira pessoa, né, que escreveu para ele essa história, ou ele anotou essa história, a pessoa contando, não fica muito claro, mas o fato é que é uma história contada por uma outra pessoa há 40 anos, uma outra pessoa que você, leitor, nunca vai saber quem é, e que não importa, é uma narradora praticamente invisível no livro, ela realmente apenas narra os fatos. Mas aí você, como leitor, começa a se indagar, né? O que é real nisso? O que essa protagonista não está me enganando? O que o psicológico desse narrador, que eu não conheço, interfere na leitura que ele fez dos fatos? Porque você tem que entender que essa narradora está contando essa história como se fosse uma história real. E esse cara guardou esse segredo por décadas e agora está contando como uma história de terror. Então, o que dessa narradora é real e não é? Qual o limite quando uma pessoa conta uma história para outra, que conta uma história para outra, que conta uma história para outra? O que se retém da chamada verdade e se é que existe uma verdade dos fatos em qualquer situação possível? É um artifício muito moderno assim de linguagem. Lembra um pouco, por exemplo, O Coração das Trevas, que é o livro do Joseph Conrad, maravilhoso também, recomendo a todos, em que você tem essa viagem de terror, rio abaixo, no Congo belga, e na verdade é uma pessoa que está contando para outra pessoa essa história de uma terceira pessoa. Então você sempre não sabe se o narrador está floreando um pouco ou se ele está inventando um pouco. Isso é uma coisa também muito da nossa literatura, né? A gente tem um caso clássico desse na nossa literatura, que é o Dom Casmurro. Se Capitu traiu ou não Bentinho, né? Como é que você sabe? Quem está te dizendo que ela traiu é o narrador, só que o narrador é o Bentinho, e o Bentinho está cego de ódio por essa mulher que supostamente o traiu. Então, quando ele diz que a criança tem a cara do Escobar, que é o amigo dele que supostamente teria saído com a mulher dele, com a Capitu, como é que você sabe que não é a raiva dele que está fazendo com que ele veja um Escobar naquele menino? Então, esse artifício, né, do narrador que você não tem certeza é um artifício muito utilizado pelo Henry James nesse livro, mas ressaltando, sem nunca perder o suspense, sem nunca perder o fato de que ele era um livro de terror, feito para assustar as pessoas mesmo, e um livro que atinge esse objetivo com muita folga. Então, espero muito que vocês gostem. É uma tradução maravilhosa do Paulo Henriques Brito, que é um especialista em Henry James, então traz um espírito de época, assim, parece que você está mesmo num casarão empoeirado, com pessoas à meia luz, contando histórias de terror. É um livro muito impressionante e espero muito que vocês gostem.